Bom dia, um prazer estar aqui. Cumprimento o Levi pela iniciativa, parabenizo a Fundação Jânio Quadros, o presidente Jânio Quadros. Realmente é fundamental que nós nos reunamos para compreender o momento do Brasil, né, o que é que nós temos, os problemas que nós temos e qual é a saída para esses problemas. Eu, naturalmente, vou me concentrar na questão da educação, do uso político e ideológico do sistema educacional, que a gente chamou aqui no título da palestra de aparelhamento, né? Essa questão está intimamente ligada a um outro painel, que é a questão da hegemonia cultural, né? O aparelhamento ou o uso político, ideológico e partidário do sistema educacional é apenas um aspecto da hegemonia cultural. Esse aparelhamento ele alimenta a hegemonia e se alimenta da hegemonia. Esse é um círculo vicioso. Falo aqui? Melhor? Então, é um círculo vicioso. O próprio uso político, ideológico e partidário do sistema educacional, ele também tem um caráter cíclico, porque as vítimas da doutrinação são também aqueles que doutrinam em momentos diferentes das suas vidas, das suas respectivas vidas, né? O estudante e o professor são a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. Então, nós não podemos apontar apenas o dedo para o professor. Certamente, o professor é responsável pelo problema mais grave que nós enfrentamos, mas também ele foi vítima disso. Então, nós precisamos, em algum momento, interromper esse círculo vicioso da doutrinação, desse uso partidário, ideológico do sistema de ensino. E o objetivo do nosso projeto, da proposta do Movimento Escola Sem Partido, é precisamente esse, é interromper, quebrar o círculo vicioso da doutrinação e desse uso ideológico, político e partidário do sistema de ensino, que traz danos em 3 esferas fundamentais da vida social, né? Inicialmente, um dano grave à liberdade de consciência e de crença do estudante, que é a vítima principal dessas práticas ilícitas e antiéticas que configuram, que caracterizam a doutrinação. Em segundo lugar, as suas famílias. A família também é lesada gravemente pela doutrinação ideológica, sobretudo aquela que interfere no campo da moralidade e da religião, né, que também são alvos assim preferenciais desses indivíduos, desses grupos que estão dominando o sistema de ensino, as crenças e as convicções religiosas e morais dos estudantes. E, em terceiro lugar, isso para nós importa muito aqui, é o dano causado ao regime democrático, à nossa democracia. No momento em que a máquina do Estado ela passa a ser utilizada, e o sistema de ensino, naturalmente, faz parte da máquina do Estado, ela passa a ser utilizada para favorecer uma determinada corrente política, um determinado partido, naturalmente, a democracia está sendo sabotada, né? Porque esse partido se beneficia, tira proveito disso para executar o seu projeto de poder. Então, nós temos esses 3 âmbitos da vida social e política, né, que são afetados por essa prática antiética e ilícita, que é a doutrinação nas escolas. O fenômeno da doutrinação, por outro lado, é um fenômeno que está absolutamente disseminado no sistema educacional brasileiro, né? Não há nenhuma escola hoje, seja particular ou pública ou particular, que possa dizer que esteja imune ao problema da doutrinação nas escolas. Não pensem que os colégios caros de São Paulo, né, que atendem a uma clientela diferenciada, estão livres desse problema. Não estão. Não é? Nós temos aí, eu me informei a respeito, uma escola chamada em São Paulo, chamada Escola da Vila, que a mensalidade dessa escola para o ensino médio está de R$3.000. R$3.000 é uma fortuna, uma pequena fortuna todo mês que os pais pagam para que seus filhos frequentem essa escola. E até pouco tempo atrás, essa escola promovia excursões a acampamentos do MST. As crianças, os estudantes, voltavam dessas excursões encantados, absolutamente encantados com o que viam lá, né? E depois não conseguiam compreender
obviamente, não conseguiam compreender como é que o MST era tão mal compreendido, né, por alguns segmentos da sociedade e, possivelmente, até pelos seus próprios pais, né? E aí nós temos um conflito intrafamiliar muito grave, né, que é o conflito entre o estudante, que, num determinado momento da vida, quer uma certa distância dos pais, né? Um conflito que é acirrado por um professor que goza da simpatia e do afeto do estudante. Então, há uma disputa ali dentro entre o professor e os pais. É até interessante, porque outro dia eu tomei conhecimento do relato de uma mãe que publicou no seu Facebook, que a filha dela tinha chegado em casa e dito para a mãe, a menina tinha 9 anos de idade, e tinha dito para a mãe que a professora dela, na época da eleição presidencial, havia dito em sala de aula que quem não votava na Dilma era imbecil. Aí a menina chegou em casa e falou: mamãe, eu fiquei com vontade de chorar e de dizer que você não era imbecil, mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo da professora brigar comigo e tal. Isso porque a menina tinha 9 anos de idade. Mas se ela tivesse 14 ou 15, ela certamente ficaria do lado da professora e contra a mãe, né? Porque é um momento de afirmação, etc. E aí o professor exerce uma influência, às vezes, até preponderante. Todo mundo, imagino, que tem aí um smartphone, e eu queria pedir a vocês, se pudessem, que entrassem na página do Escola Sem Partido, para ficar em mãos com a proposta do nosso movimento para enfrentar o problema da doutrinação nas escolas, né? Então, a página é o programa escolasempartido.org. Nessa página, vocês podem acessar o anteprojeto de lei. São 3 anteprojetos de lei que nós elaboramos e que estão sendo apresentados sob a forma de projeto de lei em diversos municípios, câmaras municipais, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Então, eu vou rapidamente resumir aqui o conteúdo da proposta. Eu acho que muitos aqui certamente já conhecem, mas só para também a gente contextualizar. São 3 projetos de lei. A competência para legislar sobre este assunto é da União, dos estados e dos municípios. Cada um legisla para o seu próprio sistema de ensino, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, nesse ponto, reproduz o esquema constitucional. Cada uma dessas 3 esferas de governo possui o seu próprio sistema de ensino. Então, nós temos, no sistema de ensino dos municípios, as escolas que pertencem aos municípios e as particulares de educação infantil. O sistema educacional dos estados é formado pelas escolas que pertencem ao Estado, à unidade federada, seja de que nível for, e as escolas particulares de ensino fundamental e médio. Então, essas 2 esferas legislam para essas entidades. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqui, qual é a proposta do movimento. A essência da proposta do movimento é colocar um cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. É o cartaz com os deveres do professor. Os deveres do professor já existem. E vocês vão ver aqui que é muito fácil entender, até intuitivamente, que um professor não tem o direito de praticar as condutas que estão descritas no cartaz. Então, qual é o objetivo do projeto, dessa lei que a gente pretende aprovar? Não é criar uma obrigação nova para os professores, e sim informar o estudante, que é a parte mais fraca, sobre a existência desses deveres do professor, para que, conhecendo a existência desses deveres, ele possa, pelo menos, saber se eles estão ou não sendo respeitados pelo professor em sala de aula. Então, que deveres são esses? São 6 deveres. O primeiro deles diz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, que é da presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias, sejam elas quais forem. Não importa, o projeto não faz acepção de ideologia, de religião, de partidarismo, nada disso. O professor não pode se aproveitar da presença obrigatória do aluno em sala de aula para tentar fazer a cabeça do estudante. Esse é o sentido desse dever do professor. O segundo, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas.
Isso vem acontecendo com muita frequência, os alunos são hostilizados, são ridicularizados, humilhados por seus professores, muitas vezes, por discordarem das suas concepções políticas, partidárias e religiosas, né? Isso, novamente, aqui vale para qualquer convicção. Assim como um professor ateu não pode prejudicar um estudante crente, um católico, evangélico, da mesma forma, um professor evangélico não pode discriminar um estudante que seja ateu. Não é? O estudante tem o direito de ser tratado e avaliado segundo o seu desempenho acadêmico, né? Segundo a sua conduta dentro da sala de aula e não segundo as suas convicções. O terceiro dever do professor estabelece que o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quer dizer, os estudantes são, com muita frequência, usados como massa de manobra a serviço dos interesses de partidos políticos, de sindicatos, que tem no professor em sala de aula, muitas vezes, um militante. Então, novamente, aqui, e eu observo uma coisa interessante, que na manifestação aqui do mês do dia 13 de março, aquela grande manifestação que houve na Paulista, o Datafolha apurou que apenas 4% dos presentes à manifestação tinham menos de 20 anos de idade. O que mostra claramente que os estudantes não foram mobilizados pelos seus professores para essa manifestação, né? E se nós nos lembrarmos aqui, por exemplo, daquele movimento do impeachment do Collor, né? A esplanada dos ministérios estava cheia de cara pintadas. Então, é evidente que os professores, ao incentivar os estudantes ao exercício da cidadania, que é assim que eles descrevem, assim que os nossos adversários descrevem as suas iniciativas, eles o fazem de maneira seletiva. Eles, naturalmente, encaminham o estudante para participar de iniciativas que correspondam às suas preferências políticas, ideológicas e partidárias. E depois, o quinto dever do professor, e aqui eu encerro, porque o sexto é apenas instrumental, estabelece que o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral, religiosa e moral, que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Isto aqui é apenas a reprodução do artigo 12, item 4 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que dá aos pais esse direito de dirigir a educação religiosa e moral dos seus filhos. Nenhum professor pode se aproveitar do fato dos pais serem obrigados a mandar os filhos para a escola para tentar transmitir aos alunos, ou seja, aos filhos dos outros, né, as suas próprias convicções religiosas e morais. Nem o Estado tem o direito de fazer isso, nem as escolas, nem os professores. Sendo certo que, no caso da escola particular, né, a escola particular, ela tem esse direito caso ele esteja previsto no contrato que é assinado entre os pais e a escola. Então, essa distinção é fundamental entre a escola pública e a escola particular, a existência de um contrato e a liberdade contratual das partes está inteiramente preservada na nossa proposta. Eu termino aqui e me coloco à disposição para esclarecer dúvidas a respeito do nosso movimento e também da proposta do Escola Sem Partido. Muito obrigado. Por uma falha minha, eu esqueci